Se você é daquela pessoa que termina de ler o livro e não lembra da metade do que você aprendeu, ou das lições, ou do ponto principal, ou você tem que ler às vezes o mesmo parágrafo 4 ou 5 vezes pra entender aquele parágrafo, esse stories é pra você. Eu, muito nerd que sou desde novinha, eu sempre procurei entender como outras pessoas estudavam ou liam os livros pra realmente aprender. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço e que me ajudam muito, muito, muito na hora de ler, seja livros como esse daqui, que não são técnicos, ou livros técnicos. Então, eu vou pegar um ali pra mostrar pra vocês. Então, partindo do princípio, o que eu tenho comigo sempre que eu vou fazer uma leitura? Eu vou sempre utilizar um marca-texto, na verdade, alguns, e eu vou explicar como é que eu uso eles. Eu tenho desse aqui que apaga depois, eu tenho esse aqui que não apaga, mas que ele é muito bom. Eu tenho de gel, que quando a folha é muito fina, ele é interessante porque ele não vai passar pra trás e não vai manchar a página de trás. Esse aqui é porque tem alguns livros que eu tenho um pouco de dó, assim, e aí eu gosto de usar esse aqui pra se eu escrever, marcar errado, ou desistir de marcar, eu consigo apagar. E aí, obviamente, uma caneta que eu consiga escrever mais fininho e menor. Depois disso, eu tenho um post-it grande, já vou mostrar como eu uso também. E eu tenho essas bandeirinhas aqui, que também eu gosto de usar pra marcar páginas ou alguma informação pertinente. E a última coisa que eu uso, não durante a leitura, depois, mas que é muito importante, são esses cardzinhos assim. Eu tenho esse e tem esse aqui que tem colinho. E aí, o que eu faço? Eu organizo a minha leitura primeiro. Por quê? Porque um livro desse tamanho aqui, por exemplo, que é um livro técnico, não tem como eu ler isso aqui de uma vez só. Não porque não dá pra ler, mas é porque não teria nem lógica eu ler um livro desse daqui de cabo a rabo, sendo que eu não vou gravar tudo isso aqui, não vou utilizar de primeira, e tem coisas importantes. Então, eu faço um estudo guiado. Então, o que eu quero aprender? Eu quero aprender a técnica de salvar evidências. Eu quero aprender como utilizar informação XYZ na petição. Eu só quero buscar fundamentação para alguma tese. Então, eu faço ela guiada. E aí, eu vou pegar um papel que vai ficar aqui na frente do livro e vou planejar essa minha leitura, se eu tenho um propósito para isso, se eu não tô só estudando de forma geral, porque daí quando eu vou estudar eu vou seguir o meu plano de estudos e não o plano de leitura do livro. Quando é assim, eu até planejo ele. Por quê? Porque eu quero ter uma previsão de quando eu vou terminar ele, porque às vezes ele é muito grande, esse aqui não é. Mas... Então, para conseguir mostrar na prática, eu fiz a ficha de leitura e o plano de leitura para esse livro aqui. E eu vou mostrar como funciona. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é ir aqui no sumário, para ver a quantidade de páginas e a quantidade de capítulos. Como eu falei, esse livro ele é mais curto, ele é mais rápido. Então, eu não levaria muitos dias. Aí, eu imagino que... Ó, eu separo em prólogo, intro e capítulos. Eu imagino que tanto o prólogo quanto a introdução e o capítulo, eu consiga ler num dia só, porque eles são curtos, tá vendo? Então, eu coloco ali pra hoje, né, em teoria. Depois, o capítulo 2 e 3 no dia seguinte, 4 e 5 no dia seguinte, e 6 e 7 no dia seguinte. Por quê? Porque, de novo, ele é um livro curto, ele é fácil de ler. Eu também leio as reflexões finais, eu leio a contracapa, eu leio absolutamente tudo. Eu gosto de ler a história do autor aqui atrás. Mas isso geralmente eu consigo fazer tranquilamente, encaixando aqui dentro da primeira leitura. Já um livro como esse daqui, também é possível ler as 800 e poucas páginas, mas não seria proveitoso. Então, aqui eu vou fazer esse mesmo documento, só que com base no que eu vou ler, no que eu gostaria de estudar naquele momento, ou o que eu preciso naquele momento. Então, por exemplo, eu poderia focar só no capítulo de telefonia móvel, ou na rede de internet, ou redes sociais, e assim por diante. Ou eu vou focar em alguns subcapítulos, digamos assim, né? Então, vou fazer documentos eletrônicos, mas eu vou ler só as aplicações e o documento eletrônico como meio de prova. E eu vou fazer exatamente a mesma lógica, que eu vou colocar o número do capítulo e o tempo estimado, né? Ou no caso, o dia estimado para eu ler aquela quantidade de páginas. A lógica, ela segue sendo a mesma, só que, obviamente, esse aqui é bem diferente, porque ele é muito grande. Mas aí eu vou fazer ele baseado no meu plano de estudos, como eu comentei anteriormente. Outra coisa é que todos os meus livros têm uma colinha aqui no começo. Então, tem nesse, tem até na Bíblia, enfim. Em todos eles eu faço uma que faz sentido para aquele livro. Então, por exemplo, aqui, nessa minha colinha aqui, ela tá me dizendo que meu marca-texto azul vão ser para dados técnicos, a verde vão ser assuntos que eu quero me aprofundar, o rosa é para frases ou trechos, enfim, que eu vou utilizar em algum material. E no meu cérebro ele funciona da seguinte forma: quando as coisas são muito importantes, eu quero que elas sejam muito importantes no meu cérebro também. Então, eu sei que geralmente o que tá em amarelo para mim em todo e qualquer livro é algum trecho muito importante para observar, porque às vezes ele não vai para nenhum material nem nada específico, não tem uma categoria, mas aquela informação é relevante. E aqui é só para falar que eu tenho que fazer fichinha, que são essas aqui, né? Naquela página. Geralmente eu faço de tudo, mas aqui é quando eu não posso deixar de fazer se eu tô estudando para algo específico. Então, eu vou dar um exemplo nesse livro aqui também. Então, nesse livro aqui, que é um livro técnico, eu peguei um que tem aqui a abinha para explicar junto. Então, ele tá aqui porque eu precisava fazer ficha desse assunto aqui também. Mas como eu fiz, lá na frente eu tenho a colinha, então eu sei que o rosa são para trechos que vão para material, o verde são assuntos que eu quero me aprofundar, então sobre usurpação de autoria, o azul
eles são para a parte técnica. O amarelo é para alguma coisa muito importante, que não tem um destino oficial, mas eu preciso lembrar dessa informação. E quando eu preciso, eu faço, sim, as anotações aqui na beira da página. São poucos os livros que eu... Ó, aqui também tem mais, enfim. Então, eu sempre uso essa colinha, por quê? Para eu conseguir entender o que eu busquei naquele livro. Como eu sempre faço a ficha depois, mas não necessariamente sempre logo após que eu termino o livro, eu termino de ler, isso aqui é importante para eu não me perder no que eu quis marcar. E eu demorei um tempo até que eu assimilei cores específicas para certos assuntos, como amarelo. Então, eu sempre deixo essa colinha aqui no começo para eu conseguir localizar. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é post-it. Eu fiz agora uma fichinha desse livro aqui para mostrar como é que eu uso. Então, eu terminei de ler, ele tá todo marcadinho aqui, e um texto destacado. Eu venho aqui, pego minha fichinha, coloco a página de onde eu tirei e coloco a frase. Eu sempre deixo todas as fichas de um livro dentro dele depois, ou num saquinho transparente, daqueles de pasta, ou com clips, se não for muitos, né? Coloco a frase e aí atrás eu classifico ainda. Claro que cada livro vai ter uma quantidade de classificações diferentes, né? Nesse caso aqui, a categoria seria inspiração, e aí eu sei que ela fala sobre medo e risco, para a hora que eu for procurar. Se é um livro técnico, ele pode ser, por exemplo, provas e responsabilidade civil. Se for marketing, pode ser vendas e CPL, enfim. Cada livro vai ter a sua categoria, né? As suas categorias para que eu consiga destacar. E aqui tá com a fichinha, como eu falei, que era para eu fazer uma ficha nesse trecho aqui. Quem for muito tecnológico, que eu também sou para certas coisas, menos para isso, talvez pense, mas por que você não faz direto do computador, de uma ficha? E eu faço. Quando eu termino de fazer todas as minhas fichas e que eu sei que eu vou utilizar elas logo ou não, mas que eu tenho tempo, eu passo todas elas pro Notion. Então, elas também estão no digital. Mas eu gosto muito de estudar os livros e manipular os livros dessa forma. Lendo, depois eu escrevo, até para memorizar melhor, para aprender melhor aquilo. Às vezes eu tenho que ler e reler aquilo que eu marquei porque eu não me lembro. Porque a intenção não é só fazer um monte de fichinha e guardar ali dentro do livro e nunca mais lembrar. Aquilo tem que ser útil. Eu tenho que saber o que eu aprendi para conseguir buscar mais para frente. Então, essa é uma forma de ler, aprender e guardar aquilo. Porque às vezes você usa para uma tese, às vezes você usa para a vida, às vezes vale a pena voltar para estudar. Ou só porque quando eu pegar aquele livro eu não quero ler ele de novo, mas eu quero aprender os pontos importantes. Eu quero ter as ideias principais do livro de volta na minha mente. Então, é só pegar as fichinhas. Quando chegar o momento de fazer a leitura e estudar esse livro, na primeira leitura eu sempre faço uma leitura com muita atenção e aí eu já vou marcando o que for importante, seja com marca-texto, post-it ou anotando na borda. Terminei de ler, a segunda leitura que eu vou fazer é uma leitura e revisão só do que eu marquei como importante. Para eu entender melhor, para me aprofundar, para eu revisar as ideias, às vezes o livro é muito comprido ou muito complexo e no final você já não lembra direito dos pontos principais. E a terceira coisa é fazer as fichinhas e arquivar. Seja no próprio livro, se são poucas eu coloco com clips dentro do livro, se for muitas eu coloco numa pastinha separada pelo livro. Tendo tempo, eu já passo para o digital. Não tendo, assim que eu for arranjando um tempinho, eu vou aos poucos passando esses, seja anotações ou parágrafos para um documento digital. Pode ser no Word, pode ser no Notion, enfim, isso é o de menos. E os meus estudos no livro eu separo de duas formas. No caso de vocês, a primeira forma pode ser também um estudo para a prova. Para o meu é para alguma apresentação, para alguma reunião, para algum atendimento e para outras coisas. Então, mas eu vou separar em estudo para a prova e em estudo para escrever um texto. Por que eles são diferentes? Porque a forma de estudar para eles e preparar o material é diferente. Quando eu estudo para a prova, por exemplo, foi como eu me preparei para a prova da ordem, se eu tô fazendo alguma aula, assistindo um vídeo, algo, né, que não seja o livro, eu vou anotar os pontos mais importantes dessa aula, desse vídeo, do que for, e mais o meu conteúdo do livro. Quando eu terminar esses pontos, de pegar todas essas informações, eu vou fazer perguntas, ao invés de simplesmente anotar os pontos. Eu fiz isso para a prova da ordem. Tudo que eu queria saber, eu fazia uma pergunta. Então, não era, a responsabilidade civil é blá, 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 blá. Era, qual que é a responsabilidade civil nos casos de... E aí, dessa forma, fica muito mais fácil de você, pelo menos no meu cérebro, para setorizar as informações e também para localizar aquela informação. Porque se eu só faço um monte de resumo, eu tenho que ler aquele resumo muitas vezes para pegar aquelas informações. Quando eu faço uma pergunta direcionada, eu sei exatamente o que eu perguntei e qual é a resposta. Então é muito diferente eu ficar, responsabilidade civil é isso, responsabilidade não sei o que é isso, e ficar escrevendo aquela coisa cansativa. Então, se eu falo, qual que é a responsabilidade civil nos casos de dano patrimonial? E aí eu escrevo a resposta. E assim por diante. Então eu faço a mesma coisa no meu livro. Anoto o que é importante. Se eu estou estudando para algo desse tipo, eu vou lá e coloco em formato de pergunta com resposta. Se eu estou estudando para escrever um texto, é diferente. Nesse caso, eu vou anotar as ideias principais no papel, porque eu quero sumarizar essas respostas. Por quê? Porque eu não vou escrever exatamente o que está no livro, fazer uma cópia daquilo ou da aula. Eu vou sumarizar os pontos principais para que eu possa desenvolver um texto a partir disso.